Meus amigos, bora conversar um pouquinho aqui, né, sobre essa reviravolta do TJD Pará, que, né, atendeu o pedido da FPF e verá novamente a final da segundinha do Campeonato Paraense. Eu quero falar um pouquinho aqui e dar minha opinião aqui sobre essa situação e sobre a FPF, né, a várzea que é a nossa federação de futebol aí. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Antes, é só para você se inscrever aqui no nosso canal Legado Azulino 96 Cortes. Teremos cortes aqui do Legado Azulino, teremos também aí vídeos curtos também, sabe, de lances de jogadores e claro, né, teremos aqui muita notícia do futebol paraense. Só peço para você se inscrever aqui no nosso canal secundário do Legado Azulino, tá bom, meus amigos? Se inscreve aí, cara, dá essa moral pra gente. Só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela Bet Nacional, nossa patrocinadora oficial aqui no Legado Azulino Cortes. Eu já peço para você se cadastrar, o primeiro comentário fixado vai ficar aqui, cadastre na Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, tá bom? Bora começar aqui, né? Eu vou ler aqui um pouco sobre essa notícia e quero dar minha opinião aqui, sincera. Os vídeos aqui no Linha Corte serão curtos, no máximo 5 minutos aí, tipo um VaptVupt de notícias e eu vou dar minha opinião de algumas delas, né? Por exemplo aqui, reviravolta, TJD Pará atende ao pedido da FPF e final da Série B do Campeonato Paraense é mantida. Tribunal de Justiça Desportiva do Pará havia acatado o pedido do Santa Rosa, né, o macaco prego, que entrou com uma ação para não homologação do resultado do jogo de volta da semifinal do estadual. O que acontece? Para quem não sabe, o Santa Rosa pediu aí, né, a parada do campeonato, que pediu para o TJD, no caso, né, a parada do campeonato, porque havia irregularidades no Parque do Bacurau, o estádio lá do Cametá, que o laudo estava vencido, que os jogadores foram agredidos e toda aquela situação que um clube entra, né, com esse pedido. Esses pedidos, só para você ter uma ideia, a maioria dos clubes pedem. A maioria dos clubes pedem quando perdem, quando são eliminados de alguma competição. Ou tentam encontrar alguma regularidade, né, para tentar voltar ao campeonato decorrente ao fracasso que aconteceu da eliminação. No caso do Santa Rosa, que foi eliminado na bola. Não houve interferência de juiz, não houve interferência de nada. O Santa Rosa foi eliminado na bola. Mas eu não quero entrar no contexto disso, da eliminação do Santa Rosa e nem da classificação do Cametá. O que eu quero comentar aqui é justamente essa várzea, que é a Federação Paraense de Futebol, que é o nosso futebol, que é um futebol que não é levado a sério. As pessoas que comandam lá não levam o futebol a sério. A maioria das pessoas que estão lá dentro não entendem nada de futebol. Assim como as nossas diretorias, tanto de Remo e de rival, né, do Paysandu no caso, são também de muitas pessoas que não conhecem futebol. A Federação Paraense também é assim. Também é assim. Pessoas que são amigas de diretores lá, de presidentes, que são colocadas lá dentro e não entendem nada de futebol. Só para você ter uma ideia, existem, por exemplo, ex-presidentes tanto de Remo quanto de Paysandu hoje na FPF. O André Cavalcante, ex-presidente do Remo, e o Gluck Paul, que hoje é o presidente da FPF, que é ex-presidente do Paysandu. As duas gestões desses presidentes aí são muito criticadas pelos torcedores, tanto de Paysandu e de Remo. E por que colocar dois caras assim, que são amplamente criticados pelos seus clubes, onde foram presidentes, na Federação Paraense de Futebol? Essas e outras perguntas que a gente sempre se faz aqui. Porque a gente sabe que o futebol paraense, se fosse um pouquinho levado a sério, nossos clubes não estariam hoje numa Série C. Porque muito se dá também a falta de preparo do nosso campeonato. O Campeonato Paraense hoje, ninguém usa ele para preparo para uma Série C, nem para uma Série D. O Campeonato Paraense ele é inferior à Série D. Porque você vê, por exemplo, clubes aí se sobressaindo no Campeonato Paraense, não sendo o Remo e Paysandu. Eu vou usar um exemplo, a Tuna. Você sobressaiu nos dois últimos campeonatos paraenses. Fez uma campanha terrível nessa temporada na Série D. O Castanhal foi outro que não conseguiu nem se classificar para o mata-mata nessa temporada. Isso porque não há um preparo. Não há aquela organização que todos nós esperamos no Campeonato Paraense. Muito porque não tem pessoas qualificadas lá. A maioria das pessoas que estão lá gerindo o futebol, elas não têm qualificação. E não dá para a gente pedir para que tenham qualidade pessoas que não são qualificadas para exercer tais cargos. É isso que eu venho pregando aqui. Enquanto não mudar, né? Enquanto não mudar esse ciclo vicioso, a gente não vai crescer no futebol. E é uma crítica que eu faço, não para destruir a imagem desses caras, não. Eu não tenho nada contra eles. Mas justamente para eles levarem o campeonato a sério. Porque o Santa Rosa não é o primeiro time que entra com o recurso e é acatado. E agora voltou de novo, né, a final.
Nessa temporada mesmo, o Campeonato Paraense foi paralisado por irregularidades de outros clubes também. O Parazão feminino já foi paralisado. O Sub-20 foi paralisado. Porque qualquer clube que entra com ali um recurso é atendido, porque não há organização suficiente para o nosso campeonato ser um pouquinho mais nivelado. Por isso que o nosso campeonato é essa vaza. Por isso que a gente não consegue montar bons times. Eu não estou falando só do Remo, estou falando do rival também. Não tem como montar bons times se você não tem patrocínios bons, se você não tem ali como arrecadar fundos, a não ser do torcedor indo no estádio. É complicado. Mas deixa aí sua opinião, quero muito saber sobre tudo isso, tá bom? Não, eu já peço mais uma vez, se inscreva aqui no Aliás Esportes, né? Se inscrevam aqui no Legados do Lino Cortes para mais informações, tá bom? Tamo junto, até o próximo vídeo.